paz do Senhor Jesus, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com saúde, e hoje vamos apresentar para vocês mais uma Bíblia fantástica. Eu estou falando da Bíblia de Estudo do Expositor de Jimmy Swaggart. Essa Bíblia ela tem um tipo de estudo totalmente diferente do que você já viu em outras Bíblias e eu creio que você vai gostar. Você está ansioso para o vídeo? Então já vai preparando as suas mãos para deixar os seus comentários, dar o seu joinha, se inscrever no canal, porque o vídeo começa agora! Paz do Senhor Jesus, meus irmãos! Eis a Bíblia de Estudo do Expositor de Jimmy Swaggart. Nessa capa aqui de couro Cromwell reconstituído, cor vinho tinto. Na lombada aqui nós temos algumas outras informações, né? A versão textual expositora, que é o texto bíblico, parecido com a nossa Almeida, que esta Bíblia tem concordância aqui, os estudos elaborados pelo evangelista norte-americano Jimmy Swaggart, e aqui o símbolo do ministério, né? Como eu falei, couro Cromwell reconstituído. Formato grande, tá? Uma Bíblia bem espessa, ela tem umas 2.700 páginas, beira dourada. Reparem que essa minha aqui está bem usada, né? Ela não é uma nova, ela é mais antiguinha e está bem usada. Tem dois fitilhos, dois marca-páginas vermelhos, tá? Vamos dar uma olhadinha nela por dentro? Vamos lá então. Então temos aqui uma folha protetora plastificada aqui, muito bom. Algumas folhinhas em papel couché, aqui. A página da dedicatória. Aqui nós temos uma folhinha que eu coloquei dentro. Uma folha de rosto, né? Então, de 2011 a Bíblia, projetada para ajudar a todos que desejam entender a Bíblia melhor e desfrutá-la mais. As notas do expositor seguramente serão de benefício para o estudo bíblico de toda pessoa sedenta pela palavra de Deus, né? Ministério de Jimmy Swaggart. Aí nós temos aqui um prólogo, uma espécie de introdução dessa Bíblia, uma apresentação dessa Bíblia. Esse meu exemplar foi impresso em 2014. Também está disponível na cor preta, tá? E um outro detalhe é que ela vem numa caixa que eu não tenho mais, tá? Mas ela vem sim numa caixa, box, bem bacana, tá? Então, 7 razões pelas quais a Bíblia de Estudo do Expositor lhe ajudará a entender a palavra de Deus. Primeira, né? Utilizar a versão textual expositora, que é fiel ao original com o texto, que é muito mais fácil de entender. Segunda, comentários depois de quase toda a escritura, dando um significado ampliado a cada passagem, né? E outros motivos aqui. Os livros, né, da Bíblia, é um índice, um sumário aqui da Bíblia, os colaboradores, e aqui já a primeira página de texto bíblico. Algumas observações nós já podemos fazer aqui. Primeira delas é que não há introdução aos livros da Bíblia, tá? Nessa obra aqui, não há introdução, né? Há a identificação do livro, o título, e há sim os subtítulos, as epígrafes, a datação da escrita, ou melhor dizendo aqui, são dos acontecimentos, né, que estão sendo narrados. E aqui você já vê outras coisas diferentes, né? Bom, falando então da estrutura, o texto bíblico em 2 colunas, o texto bíblico em si, em preto, e os comentários ao longo, no meio do texto, em marrom. Tá? Então, isso é chamado, né, de Bíblia ampliada ou Bíblia amplificada, em que os comentários estão no meio do texto bíblico, né? Então, texto bíblico em preto, comentários em marrom. Aqui, por exemplo, o versículo 1 de Gênesis 1, o comentário está no meio do versículo. Então, no princípio, né, e aí o comentário, Deus criou os céus e a terra. Então, o comentário está dentro do texto. Isso pode ser do gosto de uns, como outros podem não gostar, mas que é diferente, com certeza é diferente, e tem seus pontos positivos, tá?
São comentários expositivos voltados para a pregação, como a própria Bíblia, seu nome já fala, a Bíblia de Estudo do Expositor. Tá? Não tem notas de rodapé, porque os comentários estão dentro do texto bíblico. É versículo embaixo de versículo, que facilita bastante a localização. Eu creio que não seria diferente, até porque os comentários estão dentro do texto. Tá? Bom, você vai ver que essa estrutura ela se repete. Uma quantidade considerável de comentários. Em alguns livros tem mais, outros livros tem menos comentários, né? Cerca de 80 a 90% dos versículos tem comentários. Tem alguns versículos que não tem, né? E vai continuando a datação dos acontecimentos. Tá? Muito bem. Vou avançar aqui, mostrar para os irmãos o livro de Malaquias, que tem bastante comentários nos profetas, né? Olha aqui, esse aqui é a última página do livro de Zacarias. Então, bastante comentários aqui em marrom. Tá? Aqui no livro de Malaquias também, ali os acontecimentos, né, mais ou menos 397 a.C. Muito bem. E geralmente no primeiro versículo do livro tem uma pequeníssima introdução, ali, um comentário introdutório sobre o livro. Né? Você pode ver bastante comentário nos livros proféticos. Aqui estamos vendo o livro de Malaquias. Maravilha. Aqui temos um artigo entre os testamentos. Artigo de 1, 2, 3, 4 páginas que vai falar sobre o quê? A revolta dos Macabeus, controle romano, partidos políticos e grupos religiosos, preparativos para a vinda de Cristo, preparação política, econômica, moral e religiosa. Então aqui a página do Novo Testamento, identificando. Como você pode ver, não há introdução do livro, nem do bloco de livros das sessões bíblicas. Como eu disse para vocês, há livros que há mais comentários e há livros que há menos. Por exemplo, aqui o Evangelho de Mateus, né? Temos aqui comentário no versículo 1 e depois poucos comentários, né? No decorrer do capítulo. Pelo menos aqui no Evangelho de Mateus não vemos muitos comentários no início, e aí eles vão se intensificando, vão aumentando o número de comentários no decorrer do texto bíblico. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Mostrar para vocês aqui que é o finalzinho de Apocalipse. Não tem nenhuma introdução ao livro, nenhum estudo que fale sobre a interpretação, né? Apenas comentários aos versículos. E nós temos aqui, depois de Apocalipse, alguns auxílios de estudo, né? E tem bastante coisa, né? São mais ou menos 400 e poucas páginas de auxílios para estudo. O que temos aqui? Uma apresentação da Bíblia, falando aí um pouquinho sobre bibliologia, né? Idiomas da Bíblia, divisões da Bíblia e assim por diante, né? A ordem da Bíblia, o cânon, o texto. Tá? Falando um pouquinho também o próximo estudo sobre a cronologia da tradução da Bíblia e as traduções bíblicas que surgiram no decorrer do tempo. Dinheiro, pesos e medidas. Plantas e animais da Bíblia, aqui o calendário judeu. Termos usados frequentemente no estudo bíblico, né? Então, alguns termos teológicos. Por exemplo, vamos pegar um aleatoriamente aqui. Parúzia, que significa a vinda, para se referir à vinda de Cristo, a segunda vinda. Período intertestamentário, Torá e assim por diante. Harmonia dos evangelhos, esse é um recurso fundamental para você estudar os evangelhos. É uma harmonia dos evangelhos bem completa, dividindo aí por tempo, né? Por anos, por acontecimentos. Muito legal. Depois, parábolas e milagres do Novo Testamento, né? Então, parábolas... Opa, caiu a canetinha. Parábolas de Nosso Senhor, daí Mateus, Marcos, Lucas, João. As que são incomuns em alguns livros. Milagres de Nosso Senhor. E aí milagres também em Atos, nas Epístolas e em Apocalipse.
E aqui um recurso fantástico que esta Bíblia apresenta. São aproximadamente 300 páginas, na realidade até um pouco mais de 300 páginas da concordância temática, né? Para você localizar os temas de estudo da Bíblia Sagrada, né? Então, olha só que legal. Bem completa, né? Bom, 300 páginas, a letra pequena, né? Então, bem legal. Só folhear rapidamente aqui, passar por alguns termos, você dá uma olhadinha depois, você pode até pausar o vídeo se for o caso. Depois, um estudo que devo fazer para ser salvo, muito interessante isso, né? Passagens bíblicas para a salvação, o batismo no Espírito Santo. Só vou voltar para mostrar para vocês, irmãos, isso aqui, ó. Os seguintes versículos te ajudarão em sua tarefa de ganhar almas, né? São 18 versículos. Bem interessante, ferramenta bacana para o evangelismo. Agora sim, o batismo no Espírito Santo, que é uma defesa sobre o batismo no Espírito Santo, a evidência do falar em línguas, etc. A cruz, sua fé e o Espírito Santo. E aqui várias páginas para você fazer anotações, né? O pregador, o expositor do texto tem que fazer anotações. Depois os mapas, tá? De página inteira, são 15 mapas em papel couché, os mapas da Sociedade Bíblica, tá? E impressão de primeira qualidade, tá? E aqui depois nós temos uma folhinha, folha protetora, né? Emborrachadinha, plastificadinha, e a contracapa da Bíblia, tá? Eu vou só abrir ela novamente, irmãos, para mostrar aqui uma coisa que eu não comentei sobre a letra, né? A letra é uma letra entre o médio e o pequeno, o tamanho da letra, tá? Os subtítulos, as epígrafes, a letra é caixa alta, letra maiúscula, então fica mais fácil, né? Mas a letra é pequena e os comentários são em itálico, tá? Para você que precisava dar uma olhadinha nesse detalhe. Meu veredito, irmãos, é que você precisa ter uma dessa. Ela é uma Bíblia totalmente diferente. Uma vez eu fui fazer um esboço, né, um estudo para pregação da passagem da Santa Ceia. Me ajudou muito esta Bíblia, né? Jim Swagger tem um legado, né? Um legado na pregação evangelística, né, e também na pregação expositiva, né, na exposição do texto bíblico. Recomendo fortemente você adquirir. Você gostou do vídeo? Deixe seu comentário, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.